você tá ansioso para assistir a nova série da Amazon, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder? Se sim, acompanhe esse vídeo que eu vou te dar 5 curiosidades que você precisa saber antes de assistir essa série. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Terra-média não é o período, o planeta ou nem mesmo o nome do mundo de Senhor dos Anéis. Meu Deus! Terra-média, na verdade, é apenas um dos continentes que existem dentro do planeta ou ali do mundo do nosso querido Tolkien, exatamente. Tem muita gente que acha que Terra-média era ali o período, né? Terra-média, lembra ou assimila ali a Idade Média, mas não tem nada a ver com isso, tá? É apenas um dos 2 continentes que existem. Inclusive, tudo aquilo que se passa dentro da trilogia Senhor dos Anéis e até mesmo do Hobbit aconteceu apenas em um dos continentes. O outro continente se chama Terras Imortais, é inclusive para ele que vai Bilbo, Frodo e Gandalf no final da trilogia de Senhor dos Anéis. E para quem leu os livros, sabe que até mesmo o anão Gimli teve a honra de poder acompanhar o seu grande amigo Legolas para as Terras Imortais. Ou seja, nessa série eles vão falar um pouquinho mais sobre o outro continente e a gente vai conseguir ali entender mais ou menos como se trata um pouquinho mais do mundo de Tolkien. Curiosidade número 2 é que a série não vai ser igual aos livros, mas nem de perto. Na verdade, ela vai ser ali baseada. Ou seja, eles vão poder contar a história do jeito que eles quiserem e vão poder alterar, mudar bastante coisa. Isso, por um lado, me causa um pouco de receio, mas por outro me dá até um pouquinho de esperança, porque tem muita coisa do Tolkien que não foi escrita ou que ficou ali vago. História, por exemplo, o livro Histórias Inacabadas, você consegue ver que tem muita história ali legal para ser contada que não foi finalizada. Então dá um certo medo, mas esperança ao mesmo tempo. É um sentimento um pouco ali controverso, mas é muito legal. E pra você que tá reclamando aí de que mas eles estão mudando muita coisa, então cara, relaxa, não é a mesma história, não é o mesmo universo que se passa os livros, é como se fosse um universo paralelo. Então vai ter sim Galadriel porradeira e elfo negão da diversidade. Já vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu particularmente não tenho nada contra isso, desde que eles respeitem o mínimo da história ou do universo que Tolkien deixou pra gente. E a curiosidade número 3 é que os anões são muito mais fodões do que você imagina. Gandalf the Grey. Pra quem assistiu os filmes e não leu os livros, acha que os anões são basicamente um alívio cômico, ali assim como Gimli ou como no Hobbit, que ali virou uma parafernália gigantesca. Mas não, os anões são muito mais fortes e resistentes do que você imagina, até porque a criação deles foi totalmente não planejada pelos deuses que criaram o universo ali onde eles habitam. E como ele era a criação de Auli, que ele estava muito ansioso para tomar a Terra-média, para ver as vidas entrando ali dentro do pequeno planetinha, ele foi lá, criou com as suas próprias mãos os anões. E como naquele período quem dominava era Melkor, o Senhor da Escuridão, né, mestre de Sauron, o mundo era, cara, um caos. Era dragão, era monstro, era orc, era tudo que você imaginar ali jogado. Então o que aconteceu? Auli, acredito que eu esteja falando a pronúncia certa, criou os anões para aguentarem aquele mundo que era infernal. Por isso que eles são muito mais fortes e resistentes do que todas as outras classes. Palavras que estão escritas no livro, vou citar agora. Que eles são tão duros como pedra, teimosos, firmes na amizade, na inimizade e conseguem suportar a fadiga, fome e ferimentos mais do que qualquer um dos povos que falavam e que viviam naquele mundo. Ou seja, os anões por si só são muito fortes, porradeiros e aguentam muita coisa. Isso é só um resumão ali das histórias dos anões, eles mereciam um vídeo completo só pra falar deles. Quarta curiosidade que você precisa saber antes de assistir a série. A série irá se passar muito, mas muito tempo antes dos eventos de Senhor dos Anéis. Tem muita gente aí achando que ia passar até depois. Não, vai se passar muito tempo antes, entre o final da Segunda Era ali, o comecinho, dando até umas pequenas pinceladas na Primeira Era. O que nós vimos nos filmes é um trecho da Terceira Era ali, já do finalzinho. Então vai se passar muito tempo antes. Então você vai ver muita coisa ali que não existia no Senhor dos Anéis.
Anéis, ou você vai ver ruínas no Senhor dos Anéis, que nesse período são cidades fortes e prósperas. Então vai ter muita coisa diferente, porque se passa muito tempo antes. Ah, agora eu entendi! Quinta e última curiosidade que você precisa saber: eles não têm o direito autoral de muita coisa. Fudeu de vez! Ou seja, muita coisa que eles vão ter que colocar ali, como cidades, nomes, até nome de classes ou raças, no caso, como o Hobbit, eles tiveram que mudar para pé pequeno, pé peludo e etc. Porque eles não tiveram a liberdade ali de poder adquirir os direitos autorais. Então vai ter muita coisa que você vai olhar e vai estranhar e falar: nossa, mas no Senhor dos Anéis é diferente, é outro nome, porque eles não puderam usar, até mesmo trilha sonora. Então eles vão ter, por um lado, uma restrição muito grande, e por outro, uma liberdade muito grande também, porque a era que eles estão estudando, o que eles estão fazendo, como é baseado, eles vão poder falar sobre coisas até mesmo que Tolkien não falou. Vou te dar um exemplo. Voltando aos Hobbits, o Tolkien mesmo não fala muito sobre os Hobbits, ele dá uma leve pincelada ali, eles só se tornam importantes no livro Hobbit e no Senhor dos Anéis, mas antes ele não falava muito, não tem muita coisa falando, então eles vão ter uma liberdade para poder alterar e mudar. Eu tenho um pouco de receio, né? Espero que eles façam com muito respeito, mas eu também tenho que ficar com o pé atrás, porque nós sabemos que alguns diretores mexem, acaba ficando uma coisa não muito boa, eles acabam ali pecando e fazendo algumas cagadas, né? O Hobbit que o diga, mas faz parte, né? Ou será que não? Mas é isso, pessoal, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve nesse canal, isso dá uma força gigantesca, o nosso canal é pequenininho, estamos crescendo e precisamos muito da sua ajuda, então não se esquece de ir lá e se inscrever no nosso canal. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, muito obrigado e falou!